Os que estão aqui, aos professores que compõem a mesa também. E, primeiramente, quero agradecer o convite a participar da Semana Acadêmica do curso de Geografia. Então, muito obrigado pela oportunidade. A minha fala, nesse momento, ela vai trazer um pouquinho do debate das questões que o professor já trouxe ali, relacionadas ao neoliberalismo, ao capitalismo, mas contextualizada nas condições da valorização dos professores. Passamos aqui pelo contexto de uma greve no ensino federal, e a minha fala vai ser um pouquinho dedicada à questão dos profissionais da educação básica, que eu acredito que é onde vocês também irão atuar aí, pelo menos inicialmente, nas suas carreiras. E como fica a valorização desse professor dentro desse contexto? Eu vou dividir a minha fala em dois momentos. Primeiro, eu quero falar da valorização dos profissionais, o arcabouço teórico, o arcabouço legal, e depois, no segundo momento, fazer aí os confrontos desta valorização com o sistema capitalista. Tá ok? Então, vou fazer essa divisão aí para que a gente possa entender. Vou começar pelo fim, né? Entendendo aí primeiramente o que é essa valorização. Pode passar. A gente tem um arcabouço legal muito estruturado no Brasil quando a gente fala de valorização do professor. Então, digamos que a legislação ela veio trazendo dispositivos que assegurem esta valorização, que na realidade nós nunca tivemos. Essa ideia, o professor foi valorizado ou era valorizado em algum momento, não é assim que se constrói a história da profissão docente. Mas isso daí é um tema para outro debate, para outro momento, né? Então, a gente tem aí a Constituição Federal, lá no seu inciso 206, ela propõe vários princípios para a valorização dos profissionais da educação aqui no Brasil. E lá no quinto, ele traz como um do princípio, né, por que a educação por quais princípios a educação tem que acontecer aqui no nosso país. E um dos princípios, então, é a valorização dos profissionais da educação garantidos na forma da lei. E que leis seriam essas, né? Planos de carreira, ingressos exclusivamente por concursos públicos, provas de títulos e também de todas as redes públicas. Então, esse é o princípio que a Constituição Federal nos traz. Porém, esse princípio ele foi acrescido no ano de 2006. A Constituição foi aprovada em 88. Todo um movimento de luta, de defesa da valorização, né, caminhando aí contrário até às políticas neoliberais que vinham, tensionada por meio desses movimentos, a inclusão de dispositivos legais que viessem a valorizar esse docente, essa carreira. Na sequência, no próximo slide, nós temos as diretrizes da educação básica, que é a Lei 9394, lá de 1996, que também foi alterada por meio dessa emenda constitucional de 2006, e ela traz lá no seu artigo 67 alguns dos princípios que os sistemas de ensino precisam aplicar para que se tenha valorização da carreira docente. E, novamente, vem aí o reforço, né, do ingresso exclusivamente por meio do concurso público de provas e títulos. Então, concurso público é valorização. E hoje a gente vê, principalmente no estado do Paraná, uma
desvalorização dos nossos profissionais, inclusive a gente vai falar mais para frente, por meio dos processos seletivos, que é o PSS, né? Processo simplificado. E eu nunca esqueço de um aluno que eu tive, que ele falou: professor, eu estou há 20 anos com vencimento inicial, porque eu estou há 20 anos como PSS do Estado, por conta da falta de concurso, que é, né, um movimento aí do tensionamento em acabar mesmo com o ensino público, com a política pública e com o Estado. É uma política neoliberal, né? Aperfeiçoamento contínuo, piso salarial profissional, que a gente vai ver mais para frente, as progressões baseadas na titulação ou habilitação, período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga horária e as condições adequadas de trabalho. Hoje, quando a gente debate valorização dos professores, a gente não debate somente questões salariais de vencimento, né? Algo que tem nos pego muito aí é a questão das condições adequadas do nosso trabalho. Pode passar. E aí a gente vem lá no ano de 2008 com a Lei 11.738, que ela institui pela primeira vez no Brasil um piso nacional do magistério. Quando a gente pensa na geografia do Brasil, a gente tem que pensar a valorização no sentido da disparidade. Cada município paga um vencimento inicial, cada estado paga um vencimento. Então, Curitiba paga um, Araucária paga outro, Tijucas do Sul é outro. E este vencimento está atrelado, muitas vezes, à arrecadação que esse município tem. E o que acontece? Em 2008, vem uma lei e diz: para aí, todos os professores e professoras precisam receber os mesmos vencimentos. Isso é política pública de valorização. Então, o piso institui isso. E hoje, o piso para 40 horas de trabalho no Brasil é de R$ 4.580,75 na educação básica. E nós ainda temos estados e municípios que não pagam, mesmo com uma legislação que obriga esse movimento, né, desde 2008. E aí vai também do tensionamento, né, do movimento social, dos sindicatos, enfim, no cumprimento aí desse dispositivo. A lei do piso também traz a hora-atividade de 33% na educação básica. Então, da sua jornada de 40 ou de 20 horas ou de 30 horas, desse período você precisa de 33% de hora-atividade para planejamento, para estudo, para formação, enfim. E que também não é cumprido, né, na sua grande maioria, e as prefeituras, os estados, eles justificam com a falta de profissional. Não temos profissionais, então não tem hora-atividade, né? Faz concurso, vai atrás, propicia, vamos pensar a política de valorização. Aí nós temos no próximo slide ali o Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014, que inclusive ela está por acabar agora, né? O período dela é de 10 anos, agora ela se finda e tem toda uma discussão e um debate se prorroga essa legislação ou se constrói outra. Então, no Congresso, enfim, se tem esse debate. Esse é o debate posto principal lá na área da educação. E o PNL traz duas metas de valorização que já deviam ter acontecido e que não aconteceram, né? E a gente sabe aí por toda a questão de mudança de governo, de um governo que não pensa a educação como investimento, um governo que não é a educação, o serviço público não é prioridade. Meta 17, que é valorizar os profissionais, equiparando os seus vencimentos com outros profissionais de nível superior.
Já existem pesquisas que nós, professores, principalmente da educação básica, somos a categoria com ensino superior com menores salários no Brasil. Então, se você comparar a nossa carreira, os nossos salários com o salário de um arquiteto, de um dentista, e fizer esse comparativo, o professor terá os menores vencimentos e temos nível superior. Então, a lei vem e diz, equipare esses vencimentos. E isso deveria ter acontecido até 2020. Né? A meta 18 também assegura que nos próximos 2 anos, ou seja, até 2016, os profissionais da educação deveriam ter carreiras, planos de carreira, legislações que assegurassem a sua valorização por meio das suas carreiras. Alguns estados, municípios têm, mas na sua grande maioria não se tem. No próximo, nós tivemos no final. Aí, 2014 foi a última legislação que nós tivemos que vinha nessa construção da valorização do professor. De 2014 para cá, acabou tudo, gente. Não, acabou. Eu acho que essa palavra resume tudo, né? Acabou. E agora a gente começa a reconstruir novamente esse conceito. E tanto que em setembro do ano passado, a Lei 14.681, ela vem e institui a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais da educação. E essa lei, ela traz para os municípios a obrigatoriedade, até setembro desse ano, da implementação de planos que valorizem os nossos profissionais e pense também o seu bem-estar, a sua saúde e a sua qualidade de vida. Ok? E esse ano também, né, ó, só notícia boa, vamos pensar assim, para a educação básica, pelo menos, a gente está tensionando, né? A Lei 14.681, opa, desculpe, é a outra. Lei 14.817, que foi aprovada agora em janeiro de 2024, ela estabelece as diretrizes para a valorização dos profissionais da educação escolar básica pública. Então, em janeiro, a gente tem aí uma nova legislação que vem e diz como tem que ser essa valorização. Então, assim, a discussão sobre o que está contido nas legislações é outro debate. Mas, querendo ou não, nós temos marcos legais que vão construindo essa ideia da valorização dos profissionais da educação. Então, a gente tenta caminhar contra políticas de redução desses direitos, redução dessa valorização. Ok? Então, no arcabouço legal, eu acho que a gente tem aí um aparato que nos dá suporte para o tensionamento, para a luta, para a efetivação dessas legislações, no âmbito aí de cada município e de cada estado. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o arcabouço conceitual. Então, quando eu fiz a minha tese do doutorado, uma dificuldade muito grande que eu tive era de conceituar o que é essa valorização do professor. Porque para o professor valorização é uma coisa, para a professora é outra, para você é outra. Então, e cada autor direcionava de uma forma específica. Então, eu construí um conceito do que seria essa valorização. E ela trata-se de um princípio constitucional que se efetiva por meio de um mecanismo legal, por uma lei. E esse mecanismo legal é chamado de carreira. E essa carreira, ela se desenvolve por meio de 3 elementos, que é a formação, as condições de trabalho e a remuneração. E o objetivo desta valorização é que a gente consiga alcançar a qualidade da educação, mas também a qualidade de vida desse profissional da educação. Porque nós somos trabalhadores. E a gente precisa ter qualidade de vida. A gente não pode ser explorado. A gente não pode viver e estar aí inserido num contexto de um trabalho semi-escravo. Então, como a gente faz essa valorização? E ali eu trago alguns
No próximo slide eu trago alguns elementos que eu vou falar muito rapidamente para vocês ali. Então, a valorização do professor por meio da carreira, que se dá por meio da formação, que seria o ingresso e a habilitação, né? O ingresso por meio do concurso público, que hoje a gente já vê que é um desafio que nós temos aí pela frente. As condições de trabalho, que aborda a temática sobre jornada, a hora-atividade, o número de alunos, a saúde do trabalhador. E por meio da remuneração, que fala do vencimento inicial, que é aquele vencimento base dos professores, e as progressões na sua carreira. E também da composição da remuneração, que é tudo aquilo que compõe o vencimento do professor. E tudo isso pensando na qualidade da educação e na qualidade de vida desse trabalhador. Por quê? Porque nós iríamos chegar na aposentadoria. Esse era o objetivo, né? Mas cada vez mais a gente vê aí que vamos trabalhar, como o professor disse, até morrer, porque os nossos direitos estão se extinguindo. E aqui agora eu tento trazer no próximo slide um debate ali da valorização e do neoliberalismo. Como isso impacta a educação? Como isso impacta essa valorização do profissional da educação? Então, assim, com o neoliberalismo não tem como não ocorrer mudanças no sistema educacional. Então, isso traz formas de pensar a educação num modelo empresarial, um modelo onde a gente tem o mérito como concepção, as relações competitivas passam a vir para dentro da escola, plataformas, que acho que a professora vai falar melhor, né? A educação à distância, a degradação das condições de trabalho, especificamente. Então, o capital, o neoliberalismo, ele vem e produz consequências na educação brasileira. Escola não é empresa, porque a gente não tem produto no final. Educação é processo. Então, a gente tem que pensar a educação como um processo. No capital, um ganha, outro perde. Na educação, ninguém deve perder, todos devem ganhar. Então, são aí os contrapontos, né? E a interferência neoliberal, ela desvincula, ela busca tirar as responsabilidades do Estado. Não é o Estado, numa perspectiva estadista, que vai prestar esse serviço público de atendimento à população. Mas sim as empresas, gerando lucro, inclusive pegando parte aí dos impostos que deveriam ir para a educação pública. Então, é nesse sentido. E aí que surge, então, com grande ênfase as privatizações e as terceirizações, que é o que a gente tem visto cada vez mais no sistema educacional brasileiro. Hoje, por exemplo, a gente não tem a preparadora de merenda dentro da escola. Nós temos as empresas terceirizadas que trazem a merenda para a criança. Terceirizações, o pessoal da limpeza. Não é mais concurso público, é terceirizado. E a gente já vem percebendo movimentos de terceirizações do professor. A carreira docente, a carreira pública sendo privatizada, a carreira do professor sendo privatizada. Querendo ou não, PSS é uma forma de terceirizar, de privatizar a carreira docente. Porque não tem carreira, vocês não são servidores públicos. O contrato de trabalho é um contrato precarizado, que não vai trazer para vocês ao longo do tempo essa valorização que é um mecanismo constitucional. E é por isso que a gente precisa, sim, fazer o debate da valorização docente dentro de um cenário de pensar a política pública educacional. E aí fica
Nós estamos aí num momento eleitoral nos municípios, e vocês têm que pensar. Não dá para não pensar política. A gente precisa pensar política, precisa pensar para quem eu vou dedicar meu voto. Esse vereador, esse prefeito, qual é a concepção de Estado que ele tem? Vai privatizar? Vai terceirizar ou não? Vai investir em serviço público? Vai valorizar a carreira docente? Então, precisa fazer essas reflexões e essas discussões. Então, ali, como eu falei, aos elementos da carreira, da formação, as condições de trabalho, número de aluno em salas, gigante o número de cada vez mais o Estado vai colocando criança, adolescente dentro das salas de aula, precarizando o trabalho do professor. Às vezes o professor atende lá 10 turmas com 50 crianças em cada turma, são 500 crianças, 500 adolescentes. Como que você dá conta da qualidade desse atendimento? Sem falar da burocratização de todos os elementos que a escola exige. A questão da jornada de trabalho, uma jornada de 40 horas, de 30 ou de 20, enfim. O que acontece? O professor, por conta de uma remuneração que não é adequada, ele acaba fazendo, às vezes, 3 turnos de trabalho. Aí vem a questão da saúde, a questão da qualidade, e é uma bola de neve, né? É uma espiral, enfim, uma coisa vai puxando a outra. Hora atividade, como eu já falei, não se tem professor, não se tem hora atividade, esse é o discurso. E a saúde do trabalhador. Por conta das nossas condições de trabalho que não estão adequadas, o nosso professor hoje, ele tem adoecido. Nós temos hoje redes de ensino, sistemas de ensino com docentes muito doentes. Sem falar que não temos políticas públicas para pensar a saúde desses profissionais. E a remuneração, que a gente já falou também, né? No próximo ali, na minha pesquisa também, os professores vinculam muito a valorização dos profissionais da educação às questões salariais. Então, para que eu fosse bem valorizado, eu queria ter um salário melhor, né? E a gente já viu que isso não acontece. Então, nós temos remunerações inferiores a demais profissões com nível superior. A remuneração baixa, ela acaba também trazendo a consequência de que esse profissional não queira se aprimorar, porque não tem carreira, então vou estudar, vou me aperfeiçoar para quê, né? 2 a 3 turnos de trabalho. Muitos docentes que fazem bicos. Então, a gente tem professor que vende bolo, professor que vende Avon, professor que vende, enfim, docinho, bolacha, caneca, aquele professor que no final de semana monta decoração para festa infantil. Essa é a realidade hoje da profissão docente. E a maioria dos nossos profissionais vinculado a empréstimos bancários. Isso também é um dado ali que a pesquisa traz. E aqui eu trago um pouquinho, pensando o Brasil, né? Pensando as redes, tanto a administração federal, a estadual, quanto a municipal. Então, a administração federal é a que melhor remunera os nossos docentes. A média ali da remuneração, segundo o INEP, né, são dados de 2020, é de 11.211 para contratos de 40 horas. A remuneração da rede estadual é 38% deste valor. E dos municípios, 37% do valor da rede federal. E na rede particular ainda é pior. Os docentes recebem em torno de 29% do valor de um profissional da rede docente, da rede federal. Então, um
um pouquinho aí dessa realidade. E a rede estadual, né, no Brasil aí. Então vamos pensar assim, o Amapá, o Alagoas, Paraíba são as redes que recebem menor remuneração mensal. Isso são dados de 2020, lembrando. Então vejam lá, para 40 horas semanais, Amapá 1.815 para 40 horas, Alagoas 2.287 e Paraíba 2.533. Então, mesmo com a legislação do piso estando aí, a gente ainda não tem essa unidade, né, no Brasil. Lembrando que no Brasil, a média remuneratória da rede estadual é de 4.310. Essa é a média brasileira. Então, os estados do Amapá, Alagoas e Paraíba são bem aquém da média brasileira. Já Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Pará são as que melhor remuneram os nossos docentes do estado. Então, a gente tem Mato Grosso 7.475, Distrito Federal 7.849 e Pará 10.909, respectivamente, né, ali. Então, são os estados que trazem a melhor remuneração para a rede estadual. Paraná está na média, né, ali na média do Brasil. Desculpa te interromper, só queria que você apontasse, aproveitando que está aqui o slide, esses valores são brutos ou líquidos? São brutos. Brutos. Não são valores líquidos, tem desconto. É imposto de renda, previdência. Então, esses são valores brutos. 11 mil vira 7 mil e pouco. 7 mil e pouco, isso mesmo. 4 mil, 2 mil, imagina. Eu espero que vocês não saiam daqui desanimados, gente. Tá? Eu sempre falo que a minha fala, o pessoal vai, vamos ouvir a professora falar sobre valorização. Uau! Não é uau. Mas a gente precisa de vocês, jovens, justamente para fazer a luta, né, social, a luta pelos movimentos, aí no sentido de construir essa valorização. Porque a gente chegou até aqui e a gente está envelhecendo. Daqui para frente a bola é de vocês, né? Então, não desista. Tem esperança, tem luz lá no fim do túnel, tá? E essa situação, toda essa questão, toda essa condição, principalmente salarial, o que ela traz? Quais são as consequências disso? Um dos pontos que as pesquisas demonstram aí é a evasão de alunos dos cursos de licenciaturas das universidades federais. Então, ali no próximo slide, a gente vai ver que nós temos aí um risco muito grande de não ter mais professor daqui a um tempo. Porque a evasão é grande. E essa evasão é porque os jovens não querem ser professor. Baixo prestígio da profissão, condições de trabalho super precárias, e agora a gente ainda agrega mais um elemento que é a questão da violência dentro das escolas. Então ninguém mais quer ir para a docência. Sem falar a remuneração que a gente já viu aqui. Então tudo isso está fazendo com que os cursos de licenciatura no Brasil não tenham mais procura. Sem falar também dos cursos à distância, porque hoje a docência ela tem se feito também pelos cursos à distância. E qual é o impacto disso lá no chão da escola? Para a qualidade da educação. Nós vivemos hoje a maior taxa de desistência da década. Isso daqui são dados do INEP também, de 2022. Tá? É a maior taxa em 15 anos. Desculpe, é a maior taxa de desistência dos cursos de licenciatura
E isso está trazendo para nós o indicativo que daqui 15 anos a gente não vai viver o que eles estão chamando de apagão de professores. Não teremos mais professores para lecionar na educação básica. E isso se agrava principalmente no ciclo do ensino fundamental e no ensino médio. E algumas áreas específicas, que seria física, matemática e química. Geografia está de boa. Não está não. Quantos alunos, quantos estudantes tem nas turmas de vocês? Se a gente for avaliar. E quantos vão concluir o curso? Então, assim, nas universidades públicas, hoje no Brasil, 26,4% das vagas estão ociosas e 32,45% nas instituições privadas também. São vagas ociosas quando pensamos aí a questão das licenciaturas. E o que vamos fazer? E com essa frase aqui eu quero deixar a reflexão para vocês do que vamos fazer. Como eu falei, não dá para desanimar, não dá para desistir. A bola vem com vocês aí, que serão futuros docentes e que terão que fazer a resistência, o tensionamento e a luta, porque ser professor no Brasil é isso. É uma construção diária, às vezes é 2, 3 passos para frente, 1, 2, 3 para trás, e aí a gente vai, né? Eu nunca esqueço de uma professora que falou assim, debatendo a hora... Acreditem, né? A gente tem professor que fala que não precisa de hora-atividade. Temos. E eu não esqueço uma presidente de um sindicato que falou assim, como você vem me dizer isso? Os cavalos do Álvaro Dias pisaram em mim para garantir tua hora-atividade de 20%. Então, tem gerações que sofreram muito, que apanharam muito para garantir esse direito. E só por isso a gente tem que pensar na continuidade disso tudo. Certo? Então, eu deixo vocês aí também com essa missão, de lutar e construir aí a valorização dentro desse cenário posto hoje do sistema capitalista. Obrigada.